Olá, pessoal. Nossa aula de hoje vai ser sobre um tema diferente do que eu tenho trabalhado aqui nesse semestre. É um tema que, durante muito tempo, foi meu hobby de final de semana. Né? Eu ficava estudando neurociência e neuropsicologia quando eu estava na graduação, né, lá no curso de psicologia. E um dia eu li um texto, se eu não me engano, do Richard Dawkins, na época, sobre religiosidade e evolução, e eu comecei a estudar isso, comecei a trazer isso para a psicologia, e acabou virando um tema de interesse. Né? Então hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre psicologia e religiosidade. Essa aula vai ser gravada, ou melhor, esse material vai ser utilizado para aulas diferentes. Então o foco dessa aqui de hoje vai ser psicologia e religiosidade, mais no contexto de saúde, tá? Mais no contexto médico, ok? De todo jeito, eu vou fazer uma mais tarde um pouco, mais relacionando com o contexto da psicologia social, da psicologia de grupo, né? Então vão ser abordagens um pouquinho diferentes do mesmo fenômeno. Mas então vamos lá. Antes de tudo, esse é um tema que é meio espinhoso da gente discutir, né? É um tema que geralmente gera um certo afeto, né? Quando a gente fala sobre religiosidade. E eu quero ser aqui o mais tranquilo possível nesse sentido. Tá? Vou falar sobre religiosidade de forma mais geral, né? Não vou falar assim, muito sobre religiões específicas. E é uma leitura científica, tá? E uma leitura psicológica da religiosidade. Não quero de forma alguma desrespeitar, ofender ou ser inconveniente com a religião de algum de vocês, ok? Então, se já peço desculpas antecipadas, tá? Se por algum motivo eu fui inadequado. Bom, antes da gente falar de religiosidade, vamos definir o fenômeno, né, que a gente está estudando. A ideia de religião é uma ideia bem interessante, é um fenômeno transcultural, muito provavelmente universal, né? Nas culturas que a gente tem uma boa documentação, que a gente tem um registro arqueológico mais completo, a religião está presente de alguma forma, então parece que ela é algo que foi desenvolvido em culturas muito diferentes. Embora seja uma característica universal, né, da vida social humana, ela é extremamente específica quando a gente pega as particularidades de cada religião, ou os ritos, as práticas, ou a crença de cada grupo religioso. Então você tem um componente um pouco mais universal, no sentido que ela se desenvolve e parece que ela cumpre um papel mais ou menos previsível em cada cultura, mas por um outro lado a cultura dita as especificidades dessa religião. Inclusive boa parte dos padrões de crença, boa parte do senso moral, boa parte das relações sociais que esse grupo vai estabelecer. O Pascal Boyer, eu não sei falar o nome dos caras, tá? Então talvez aqui eu esteja me atrapalhando. Mas Boyer é um antropologista, né? Perdão, um antropólogo, e ele aborda, né, assim, uma ciência cognitiva, né, da religião. Então, como que a nossa mente, né, permite que a gente tenha uma crença religiosa e como que a crença religiosa muda a nossa forma de pensar, nossa forma de interpretar as coisas. E a principal proposta, o principal argumento que a gente tem hoje em dia para dizer da onde vem a religião é que provavelmente a gente desenvolveu a religião, os nossos antepassados desenvolveram as crenças religiosas para tentar resolver problemas práticos, tá? Problemas do dia a dia. Vocês vão ver daqui a pouco que a religiosidade ela tem uma aplicação muito útil, tá? Do ponto de vista social, do ponto de vista pessoal. Religiosidade é um pouco diferente do conhecimento religioso. A religiosidade envolve uma participação. Pode ser a nível pessoal, pode ser a nível de grupo, mas é diferente de você ter só o conhecimento da religião. Né? Mesmo pessoas que não tenham uma religião, mesmo os ateus e agnósticos, provavelmente eles têm algum conhecimento sobre as religiões mais comuns, né? Dado que a nossa cultura ocidental como um todo, ela é uma cultura de origem judaico-cristã. Como um todo, não, né? Na sua maioria. Então a gente adquire um conteúdo religioso. Esse conteúdo religioso, ele não é um conteúdo científico, tá? Então, isso aqui são as crenças específicas de cada religião. Então, quando a gente traz esse conhecimento como uma forma de você ver o mundo, como uma forma de você interpretar o mundo, ou como um conjunto de verdades, ou como um conjunto de dogmas e coisas assim. Essa abordagem específica, é, ela não pode ser analisada pela ciência, pela filosofia ou pela história mais tradicional. Basicamente porque ela vai ser muito
fora desses campos, né? Ela vai exigir alguns pressupostos que não são tradicionais nem a ciência, nem a história, nem a filosofia. Então aqui a gente não vai falar sobre o conteúdo religioso, tá? Então nós temos pontos polêmicos, né? Pontos assim pouco intuitivos, pouco naturais. Então divindades, por exemplo, que realizam grandes milagres, grandes feitos. Tudo bem, isso faz parte da crença religiosa, mas a gente não consegue abordar essa parte cientificamente, pelo menos aqui nesse contexto. Então, vou falar de religiosidade de forma mais geral e sem entrar nesse conhecimento religioso mais específico. O Darwin falava um pouco sobre evolução, sobre religião, perdão. O Darwin era um sujeito religioso, ele teve até um conflito interessante quando ele começou a estudar o evolucionismo, começou a fazer suas descobertas, perdão, né, nesse sentido. E ele tinha cantado a bola, em alguma medida, de que como a religião ocorre em culturas muito, muito diferentes, é possível que a gente tenha um mecanismo um pouco mais universal, talvez seja um fenômeno humano mais geral. Nos dias de hoje, houve uma discussão grande, ainda, mas sem muito protagonismo, acho que hoje em dia as coisas estão mais tranquilas, se a religião seria uma adaptação, no sentido que ela é um módulo mental, um módulo cerebral, né, que evoluiu especificamente para a crença religiosa. Então, por algum motivo, nós desenvolvemos essa característica, ela foi selecionada, evoluiu por seleção natural e está presente hoje. Ou se a religiosidade, né, seria um subproduto. Então, algum mecanismo humano evoluiu e a religiosidade, entre aspas, pegou carona, se desenvolveu em cima desse mecanismo chave. E aqui tem um ponto interessante que a religiosidade ela varia de pessoa para pessoa, tem maior ou menor comprometimento, a estrutura social é um pouco diferente. Só que a vivência religiosa individual ela tende a ser bastante parecida. Né? Praticamente todas as religiões meditam, oram de alguma forma, praticamente todas as religiões estudam textos considerados importantes, considerados sagrados, considerados norteadores, né, do comportamento. Então, esse nível pessoal da religião, ele tende a ser parecido. Tá? Não estou dizendo do grau de comprometimento ou coisa assim. Estou dizendo das práticas que a pessoa efetivamente realiza. Essa discussão, né, fora assim, você vai ter nichos na ciência tradicional que questionam um pouco essa perspectiva. Tá? Nós temos até aqui no Brasil, tem um grupo muito interessante da Universidade Federal de Juiz de Fora, que trabalha com religiosidade. Provavelmente um dos melhores caras do mundo nesse sentido. Né? E eles têm alguns trabalhos na direção oposta, do que eu vou falar aqui. Mas a ideia mais tradicional na ciência é que a religião vai ser um subproduto. Então a religião ela é desenvolvida no momento que a nossa mente desenvolve algumas competências específicas, algumas competências cognitivas específicas. Então quando a gente chega em alguns módulos mentais que permitem o comportamento social, que permitem a interação de uns dos outros com os outros, que permitem que a gente troque conhecimento, que a gente troque, colabore no dia a dia, parece que quando isso surge, a religião começa a surgir dentro da nossa cultura. Na prática, dentro da psicologia, a gente diria que a religiosidade e a vivência religiosa como um todo, ela evolui como um subproduto do nosso sistema de cognição social. O sistema de cognição social é o nosso sistema mental, é o nosso componente psicológico, que permite que a gente perceba as outras pessoas, interaja com as outras pessoas, pense sobre as outras pessoas e sobre quais são as suas intenções, quais são as suas emoções, que a gente seja empático, que a gente seja colaborativo. Então é aquele sistema que permite que a gente tenha um comportamento social. E a religião ela surge provavelmente como um mecanismo social. Ela já surge num contexto social. E a ideia principal é que ela pega carona nesse sentido. A psicologia em si tem uma relação ruim com a religião. Tá? Tanto William James, quanto Freud, quanto Skinner teceram críticas bastante duras à religião como um todo. O Skinner vê a religião muito como um órgão de controle, né? Assim, como órgão regulador dos comportamentos. O Freud via a religião como também uma das figuras ligadas ao controle dos comportamentos mais instintivos, comportamentos mais imorais nesse sentido. E o William James via a expressão da religião, isso é uma interpretação minha, tá?
da leitura do livro dele, de um dos livros dele. Ele via muito como um fenômeno psicológico, né? Mas muito ligado à psicopatologia. Então a experiência religiosa mais clara, mais sofisticada, mais exuberante, ela é muito próximo da experiência psicopatológica. Ele sugere no livro a gente estudar pessoas muito religiosas ou que têm vivências religiosas muito intensas para tentar compreender a psicologia da religião. Mais ou menos o raciocínio que a gente tem quando você estuda um caso de psiquiatria, um paciente de psiquiatria que tem um comportamento muito diferente, muito exuberante, e olhando aquele comportamento você consegue aprender sobre a mente como um todo. Então não é uma visão muito acolhedora, tá, para a religião. E faz algum sentido, né? O conteúdo, o conhecimento religioso, ele é um conhecimento que bate de frente com o conhecimento científico. Né? O conhecimento religioso ele tende a ser dogmático, então ele parte de alguns pontos fundamentais. E a ciência ela tende a ser pouco dogmática, a gente se esforça para não ser dogmático. Nós temos aí talvez uns postulados, etc., mas o conhecimento científico ele é um conhecimento flexível. É importante que ele seja mudado, que ele seja atualizado, que ele seja modificado com o passar do tempo. O conhecimento religioso não, ele é mais estável, ele é mais rígido. Né? A prática religiosa ela acaba se atualizando com o passar do tempo. Mas o conhecimento religioso ele muda relativamente pouco. Eu fui criado numa família cristã, né, assim como um todo. E minha família, por exemplo, todos estudaram conhecimento religioso, todos leram a Bíblia, fizeram catecismo, alguns fizeram crisma, alguns... Independente, todo mundo estudou isso em alguma medida, né? E se eu pegar o que eu estudei, o que minha mãe estudou, o que a minha avó estudou, o que a minha bisavó estudou, nós estudamos as mesmas coisas, não teve muita mudança de lá para cá. Na ciência, você volta 5, 10 anos para trás, de vez em quando o campo de conhecimento está de cabeça para baixo. Então são campos, são formas, né, de você ver o mundo realmente bastante antagônicas. Né? Então faz sentido, né, principalmente o Skinner e o William James aqui, que propunham a psicologia como uma ciência natural, como uma ciência dura, por assim dizer, tenham se colocado de forma mais negativa ao conhecimento religioso como um todo. O Paul Bloom, né, tentei lembrar o nome dele agora há pouco, numa outra aula que eu gravei. Ele tem um artigo muito interessante na Annual Review of Psychology, um artigo de 2012, né? Ele se chama Religião, Moralidade e Evolução, né? Religião, Moral e Evolução. Ele faz uma leitura evolucionista, tá, da religião. Ele transforma essa leitura em conhecimento psicológico, no sentido que ele apresenta alguns mecanismos psicológicos que provavelmente conectaram, né, a nossa evolução com o desenvolvimento da crença religiosa. E ele parte muito da ideia de moral, da ideia de controle social. Uma das ideias dele é que a religiosidade ela serviria como um mecanismo de coesão social. Então, no momento que a gente desenvolve uma crença religiosa e essa crença é partilhada, né, assim, por um certo número de pessoas, essas pessoas tendem a se tornar mais colaborativas entre si. Né? Elas tendem a funcionar de forma mais fraterna, de forma mais altruísta para as pessoas que têm a mesma crença. Então, a religiosidade ela traria um senso moral para aquela comunidade, aumentaria o vínculo entre as pessoas que estão ali dentro, e não é difícil a gente entender por que isso é vantajoso, né, do ponto de vista evolutivo. Se você tem um grupo mais coeso, se você tem um grupo mais poderoso, entre aspas, do ponto de vista adaptativo, a probabilidade dos indivíduos ali dentro sobreviverem e passarem seu DNA adiante é uma probabilidade maior. Entre aspas, é uma seleção de grupo, né? Não estou usando o conceito tradicional de seleção de grupo, mas é como se você criasse uma comunidade, então um grupo, que lá dentro a seleção dos indivíduos ela é mais eficaz. Tá? Então as pessoas transmitem os genes com maior facilidade com quem está de fora. Então há uma base evolutiva, tá? Para a religiosidade. Não estou dizendo necessariamente que é essa, mas é uma das melhores hipóteses que a gente tem. E essa é uma hipótese chocante, né? Dependendo do contexto que você traz uma hipótese evolucionista, uma hipótese darwiniana para conversar sobre religiosidade, isso certamente pode causar alguma polêmica e algum atrito. E faz sentido. Né? Não só é polêmico, como essa relação de ciência e religião ela é instável. Então, durante boa parte da nossa história recente, os grandes cientistas, os grandes filósofos, os grandes pensadores eram religiosos.
né? Pensa da Idade Média para cá. Hoje em dia tende a ser o contrário. A maioria das pessoas, a maioria dos grandes cientistas, dos grandes pensadores, não tem uma religião, né? Pode até ter uma vida ou uma vivência, uma percepção espiritual, mas dificilmente uma religião mais organizada. Tende a ser um pouco mais raro, né? E há toda a ideia de que se você aplica ciência na religião, você está reduzindo a religião a algo que a descaracteriza, né? A crença e a fé são aspectos centrais da religião. Se na ciência você quer tirar a ideia de crença e fé, ou você nega a ideia da crença e fé, você acaba descaracterizando o fenômeno. Mas não tem problema, né? A gente pode reduzir a coisa cientificamente. Então, analisar o comportamento religioso e a sua influência sobre outras variáveis e por que ele ocorre do ponto de vista mental, né? Isso aí eu acho absolutamente válido do ponto de vista científico. Temos aqui um psicólogo social, tem uns trabalhos muito interessantes, Ara Norenzayan, não sei exatamente como se pronuncia o nome, tá? Mas ele tem um artigo muito interessante, tem um livro também muito bacana dele, mas que ele coloca a tese de que há 4 Cs na religião, né? Counterintuition, então a religião é algo contraintuitivo, no sentido em que em um mundo natural, em um mundo onde vivemos e temos uma experiência natural, a religião envolve entes sobrenaturais, né? Uma crença no sobrenatural. Um colega, Daniel Gontijo, tive o prazer de ser da banca de doutorado dele, que trabalha com religiosidade, ele até propõe traduzir o termo sobrenatural para espiritual, no contexto brasileiro. Tá? É uma tradução que eu acredito que seja válida, do ponto de vista semântico. Então, uma crença em agentes espirituais, em agentes não materiais. Compromisso, né? Então commitment, as pessoas fazem sacrifícios individuais na vivência religiosa, então a gente abre mão de uma série de coisas para a experiência religiosa, principalmente em grupo. Compaixão, né? Compassion, no sentido que a religiosidade serve para aliviar muitas das nossas ansiedades, e aqui a gente faz um recorte porque a gente chama de ansiedade existencial, né? Que é a ansiedade que a gente desenvolve pela busca de sentido, pela finitude da vida, né, pela noção de que as coisas são transitórias. E por fim nós temos communion, né? Então nós temos comunhão. A religião ela propicia que a gente tenha rituais de grupo, rituais extremamente emotivos. Então, rituais onde nós saímos do nosso estado sentimental, emocional de base e vivenciamos experiências particularmente fortes, sejam elas positivas ou negativas. Esses 4 Cs da religião, eles se conectam diretamente à psicologia e à saúde como um todo. Tá? Crer em agentes sobrenaturais é um mecanismo cognitivo, é um mecanismo psicológico, então ele pode ser avaliado nesse sentido. Os sacrifícios a nível de grupo é um fenômeno social, tá? É um fenômeno de interação, de construção de grupo. Ele pode ser analisado do ponto de vista da psicologia social. O alívio das ansiedades existenciais e os rituais emotivos tem a ver com o estado emocional, com o estado mental, a autorregulação, né? A vivência afetiva da pessoa. E pode ser estudado pela psicologia e pela psiquiatria de forma mais geral. Então vamos passar por esses 4 Cs, né? E eu os conecto à saúde mais para o final da apresentação. Então vamos lá, vamos fazer uma investigação mais científica sobre o fenômeno, né? Então, o primeiro tópico que a gente tem é essa crença em agentes sobrenaturais ou agentes espirituais. Agente aqui, né, tem um sentido de intencionalidade. Então, são pessoas que têm autonomia, são pessoas que decidem, que atuam de forma voluntária sobre o mundo, né? Essa crença nesse ser, ou nesses seres, ou nessa vida, nesse mundo espiritual, ela é comum a todas as religiões, né? Se a gente tivesse uma crença em algo, ou em alguém, né, ou em uma figura natural, pelo menos no consenso mais tradicional da palavra, não seria religiosidade, seria alguma outra coisa, né? Poderia ser, não sei, política, partidarismo, alguma coisa assim. Mas religiosidade não seria, né? Então nós temos representações das divindades, do conteúdo religioso que extrapolam, né, o mundo natural. A maioria das religiões, pelo menos as religiões mais contemporâneas e, entre aspas, tá, mais modernas, mais sofisticadas, elas envolvem divindades que são muito antropomórficas. Então, se você pega onde eu fui criado, por exemplo, na religião cristã, né, há toda uma conexão, né, entre o ser humano e a divindade. Então, há uma semelhança
né, entre os dois, tanto a divindade quanto os seus representantes, né, seja aqui ou seja no mundo espiritual. Então nós temos aí um nível sobrenatural associado, mas ainda assim muito humano. Né? Os deuses da maioria das religiões, eles partilham experiências, sensações, emoções e desejos humanos. Você pega, por exemplo, os deuses gregos, né, da mitologia grega clássica, então os deuses nórdicos e coisas assim, são deuses que vivem experiências humanas que todos nós vivemos, mas de forma geralmente muito intensa. Tá? Então há um certo antropomorfismo, okay, na crença religiosa. Mesmo as religiões que as pessoas tendem a dizer de mais naturalistas, né, que fogem dessa ideia de eu ter uma grande religião, um culto mais estruturado. Essa que envolve crenças muitas vezes na natureza, muitas vezes na terra, muitas vezes em um mundo espiritual, né, não necessariamente ligado a uma divindade, ainda assim nós vemos características antropomórficas, né, nesse sentido. Há pouco tempo atrás eu conversei com uma amiga que tem uma crença ligada à natureza, né? Então ela fala, não, a natureza é sábia, a natureza decide, a natureza sabe o que faz, a natureza sabe lidar com a humanidade. Saber lidar com alguma coisa, né, é um conteúdo absolutamente humano, é absolutamente antropomórfico. Né? Então mesmo nesses contextos a gente costuma ter essa associação. Para ter esse tipo de crença, então, para a gente crer num ser espiritual, numa divindade, que tem crenças, que atua sobre o mundo, que vive emoções, que interage com a gente de alguma forma, nós temos que usar o sistema de cognição social. Nós precisamos identificar essa divindade como algo que eu consigo me aproximar, que eu consigo me associar, que eu consigo interagir. O Simon Baron Cohen, né, que tem aqui, vocês estão vendo aqui à direita no slide, ele é um psicólogo do desenvolvimento, trabalha muito na área de autismo e ele estuda muito teoria da mente. Né? Teoria da mente é a nossa capacidade de perceber as outras pessoas, entender o que elas pensam, né, o que elas sentem, atribuir estados mentais dessas outras pessoas, para a gente conseguir ter uma interação razoável do ponto de vista social. Se eu consigo entender qual é a intenção da outra pessoa, o que a pessoa quer fazer, o que a pessoa decidiu, como que a pessoa pretende atuar, isso facilita bastante a minha relação com ela. Né? O comportamento dela se torna mais previsível e aumenta o leque de comportamentos que eu tenho com essa pessoa. Né? Favorece principalmente a colaboração. Então, o Simon Baron Cohen pesquisa muito teoria da mente, ele tem vários experimentos sobre teoria da mente, e eu não vou entrar em detalhes, mas algumas tarefas tradicionais, né, relacionadas a essa medida, à direita aqui vocês têm o paradigma CLN, quem tiver interesse pode ver como que o experimento funciona no YouTube. As pessoas que não têm uma teoria da mente, ou as pessoas que têm dificuldade, né, de se colocar no lugar do outro, de imaginar a mente do outro, de sentir como outra pessoa, de entender o que outra pessoa quer, são pessoas que geralmente têm uma experiência religiosa atípica. Tá? Atípica no sentido de diferente, no sentido de pouco comum à maioria das pessoas. Nós temos estudos, por exemplo, documentando que pessoas que têm transtorno de espectro autista, é um transtorno que afeta bastante a cognição social e a teoria da mente, são pessoas que geralmente têm uma vivência religiosa diferente. Né? Não estou dizendo que é uma vivência religiosa ruim ou uma vivência religiosa inadequada, indesejável ou coisa assim. Eu estou dizendo que tende a ser diferente das outras pessoas. Até o ensino de religião em alguns países ele é adaptado, ele é um pouquinho diferente quando se trata de pessoas com autismo. Mas a ideia principal aqui, tá? Vou botar um slide bem assustador para vocês verem. Teoria da mente é um sistema hiper complexo, tá? Ele é um sistema que envolve múltiplos módulos mentais, então múltiplas áreas específicas da sua mente, distribuídas por várias regiões cerebrais diferentes, ligadas a vários sistemas de neurotransmissão. Mas a ideia desse slide é só mostrar que a teoria da mente é um fenômeno complexo. E sendo um fenômeno psicológico, né, e neuropsicológico, neurobiológico complexo, provavelmente ele consegue ele consegue ser base para fenômenos sociais, fenômenos mentais, fenômenos de interação mais complexos. E nós temos um sistema, né, de cognição social, um sistema de teoria da mente, que ele é hiperativo. Né? Infelizmente eu não estou com a animação aqui nesse slide, mas vocês podem checar esse endereço embaixo se for do interesse.
Nós temos, por exemplo, né, uma hipersensibilidade social. Nós temos uma tendência a reconhecer conteúdo humano, reconhecer conteúdo de natureza humana, conteúdo social, conteúdo relacional, conteúdo afetivo, mesmo quando ele não está presente. Essas imagens que eu coloquei são objetos vários, que quando você olha esses objetos, muito provavelmente você vai enxergar um rosto. Tá? Pode até ser que você não enxergue, ok? Mas a imensa maioria das pessoas vai enxergar um rosto. Não é exatamente um rosto. Né? Você tem aqui essa primeira foto, se eu não me engano, é um pedaço de um avião. Você tem um galho de árvore, você tem ali um postezinho de amarrar as coisas, tem uma tomada lá atrás. Não são faces, não são seres humanos, não são nem animais. Tá? Mas não só a gente consegue enxergar, né, um rosto, por assim dizer, como a gente ainda consegue inferir a expressão emocional que essa pessoa está. Né? Você consegue ver, por exemplo, que esse avião está particularmente feliz. O que isso tem a ver com teoria da mente? O que isso tem a ver com cognição social? O que isso tem a ver com religiosidade? Nós temos um sistema social hiperativo. E a gente está dizendo em crenças em agentes sobrenaturais. Agentes que tomam decisões, agentes que interagem de forma consciente, de forma voluntária com o mundo. Se eu tenho um sistema hipersensível, é possível que eu enxergue conteúdo humano, que eu perceba conteúdo humano, em contextos que talvez ele não esteja efetivamente presente. Em contextos onde talvez eu teria uma outra interpretação, eu teria uma outra possibilidade para julgar um determinado fato. Na minha época ficou muito famosa essa imagem que está aqui na capa do livro. Tá? Parece um rosto, né? Na região de Cydonia, em Marte. E a foto é incrível, né? A foto de satélite parece muito um rosto colossal assim, né? Na superfície de Marte. E é muito difícil você olhar para esse pedacinho aqui, não vai ficar muito boa a resolução, mas é muito difícil você olhar para cá e não ver um rosto. Né? O formato dessa imagem nos sugere a presença de um rosto. Só que não é um rosto, né? Óbvio que não é um rosto. Se você mexe o satélite um pouquinho, 1 grau, né, em qualquer direção, você vai ver que é uma montanha como qualquer outra que tem em Marte. Ela não tem absolutamente nada de especial. Só que nós temos esse sistema de percepção social hiperativo. Então a gente enxerga conteúdo social, a gente enxerga conteúdo humano, nós enxergamos mentes, emoções e comportamento, mesmo onde eles não existem. E tem um bom motivo para a gente fazer isso. Tá? Esse é um estudo de simulação, tá? Então é feita uma simulação matemática em um jogo de soma não zero, onde basicamente você testa, né, as vantagens e desvantagens de você estabelecer uma crença religiosa, né, você ter uma vivência, uma percepção religiosa e está equivocado quanto à sua origem, quanto à sua natureza. Né? Então, assim, imaginei que eu via uma manifestação divina num fenômeno natural. Posso estar errado? Posso estar errado. Qual que é o ônus de eu estar errado? É tal. Qual que é o ônus de ser uma experiência mística, uma experiência religiosa, uma experiência divina, e eu olhar e falar assim, não, isso é só uma coisa qualquer? Provavelmente o ônus é maior. Tá? Se esse conhecimento for real, o ônus vai ser mais intenso. Então o que esse cara fez? Ele testou, né, nos seres humanos esse nosso julgamento social. E aí, é melhor a gente errar se há uma pessoa, não há uma pessoa, se há um ser com intenções ou não? É melhor errar do ponto de vista falso positivo ou é melhor errar do ponto de vista falso negativo? Né? E sistematicamente é melhor ser errado do ponto de vista falso positivo. É melhor você achar que tem alguém, você achar que está interagindo com alguém, do que você não achar que é uma pessoa, não achar que é um ser pensante, um ser vivente, um ser consciente, né? Deixar de interagir com ele quando na verdade ele está presente. Então a ideia aqui é que esse nosso sistema de cognição social hiperativo, ele percebe conteúdo humano, ele percebe conteúdo de intencionalidade mesmo quando ele não está presente. Então nós enxergamos conteúdo religioso, nós enxergamos divindade, manifestações da divindade, mesmo onde elas não existem, né? Mesmo onde provavelmente elas não estão presentes. Pessoas muito religiosas, por exemplo, são propensas a enxergar a face, né? Ou então elementos da sua crença religiosa em estímulos que a princípio são neutros. Né? É aquela coisa famosa, você vê a face da sua divindade numa mancha na parede, né? Nas nuvens, na casca de uma árvore. Não está lá realmente.
tá? A imagem da sua divindade, mas a sua mente lê dessa forma. Né? É um processo top-down, no sentido que se eu sou ensinado a buscar esse conteúdo durante muito tempo, esse conteúdo religioso especificamente, e eu já tenho um mecanismo psicológico propício a fazer esse tipo de leitura, esse tipo de análise, muito provavelmente eu vou fazê-lo. Tá? E vou fazer essa leitura específica do conteúdo religioso. O que define a religiosidade, em estudos mais formais, é basicamente essa crença, tá? Essa crença em seres espirituais ou em seres sobrenaturais. Crer, né, assim, nesse tipo de ser é característico da religiosidade. Todas as outras religiosidade e espiritualidade, todas as outras características que muitas vezes a gente atribui à religião, em ser um sistema guia, em ser uma guia moral, em ser uma guia de comportamento, em ser um espaço coletivo, em ser algo para aliviar, né, assim, a ansiedade que você tem, em ser algo para reduzir o seu estresse, ser algo para buscar sentido na sua vida, isso existe também em outros conteúdos. Né? Você pode obter esses benefícios, obter essas características, entre aspas, em outras situações, em outros cenários. Agora, a crença em seres sobrenaturais associada, né, com a religiosidade, com esse conjunto de comportamentos que é típico da prática religiosa, né, isso aí é muito único. Então, por isso, essa primeira parte é importante. Né? Crer nos seres sobrenaturais é importante, porque a crença nos seres sobrenaturais ou nos seres espirituais é a pedra fundamental para a gente separar a espiritualidade, né, e em alguma medida a religiosidade dos outros fenômenos, né, humanos, de grupo e coisas assim. Há toda um sistema, né, um mecanismo psicológico que a gente pode usar nesse sentido. Eu não vou entrar em detalhes, mas a ideia aqui é que no momento que essa crença nos é apresentada, e principalmente se ela é apresentada por um ser que a gente, perdão, por uma pessoa que a gente admira, ou por uma figura de cuidado, por um cuidador, por uma figura próxima, nós tendemos a julgar isso como correto e como desejável. Daí o fato do maior preditor de você ser uma pessoa religiosa é você ser educado numa família religiosa. E provavelmente você vai desenvolver a mesma religião dos seus pais. Né? Mas isso fica tema para outra aula. Coisas interessantes nesse sentido. Se nós pedimos para a pessoa estimar, né, as crenças da sua divindade, as crenças de si e as crenças de uma outra pessoa qualquer, né, a pessoa julga que as suas crenças são mais parecidas com as crenças da divindade. Então há um fenômeno de identificação. Né? Eu penso como meu Deus pensa, ou mais especificamente, meu Deus pensa da forma como eu penso. E mais do que as outras pessoas. Então, no sentido que o meu pensamento é mais parecido com o da divindade do que de uma outra pessoa qualquer. Né? E se você joga isso no cérebro do sujeito, você encontra mais ou menos o mesmo resultado. Né? Passando um carro aqui de venda, não sei o que é, mas se desculpem o ruído aí durante a aula. Se a gente pega a ativação cerebral nesse contexto, né, o padrão de ativação entre o sujeito e a divindade, então quando os dois estão fazendo julgamentos de natureza social, crenças de natureza social, a sobreposição é praticamente a mesma. Né? Vejam essa figura aqui da direita. Então, seu cérebro se ativa da mesma forma. Quer dizer que você está estimando a mente da sua divindade, usando basicamente a forma como a sua mente funciona. Outras evidências interessantes, pessoas muito religiosas, então pessoas, esse é um estudo, se eu não me engano, com freiras, tá? Assim, acho que ficou abaixo da amostra são freiras, quando elas comungam, né, de um ritual religioso, aqui é quando elas estão fazendo as preces sozinhas, tá? Elas estão sozinhas rezando. Você tem um padrão de ativação cerebral que envolve as áreas de cognição social. Não é a mesma coisa de você simplesmente recitar uma coisa qualquer. Essa aqui é a reza, tá, pessoal? Aqui do lado você tem ela, tipo, cantarolando uma música qualquer. E aqui do lado você tem fazendo algo sobrenatural, né? Aqui fazendo desejos pro Papai Noel, que é uma coisa que não existe, né? Então, quando a pessoa tem essa crença particular, então ela está rezando, e ela está rezando para uma divindade, para sua divindade, há uma ativação enorme, né, das regiões cerebrais ligadas à cognição social.
Por fim, né, talvez o estudo que eu acredito ser o mais interessante nesse tema, né, o estudo do Sam Harris, aqui ele compara o correlato da crença. Né? E aqui é muito interessante, você tem as crenças e você julga como verdadeiro ou falso uma série de afirmações de conteúdos religiosos e não religiosos. Então aqui é um estudo que ele se propõe a testar quais são os correlatos cerebrais da crença religiosa e quais são os correlatos cerebrais da crença não religiosa. E aqui é legal que ele tem uma amostra bastante diversificada. Né? Ele tem pessoas muito religiosas, pessoas sem religião, e as pessoas muito religiosas têm diferentes graus de religiosidade, então pode ser muito, pode ser muito, ou pode ser religioso. E as pessoas pouco religiosas podem ser aquele ateu 100% que não crê em absolutamente nada do ponto de vista sobrenatural e coisa assim. Ou pode ser aquela pessoa, meu pai diria, o agnóstico em cima do muro. Tá? Aquela pessoa que não tem uma crença religiosa, mas tem uma certa vivência espiritual e acha que talvez possa ocorrer, né, os fenômenos religiosos, você pode ter como se fosse um meio do caminho. E aqui, uma das coisas que ele encontra, né, é que se a gente pega as diferenças, né, entre crença religiosa e outra crença qualquer, a região onde você tem maior diferença é a região ventromedial do córtex pré-frontal, que é basicamente a área de cognição social. Segundo tópico, segundo C da religiosidade, então, primeiro a gente disse os mecanismos ligados à crença, tá? Então, uma análise mais cognitiva da coisa. Segundo fenômeno aqui seria os sacrifícios, tá? A nível de grupo e indivíduo. Sacrifício aqui, coloquei umas imagens bastante chocantes, tá? 3 rituais de morte ligados a 3 religiões diferentes, mas a ideia aqui é dizer o seguinte: a crença religiosa envolve um sacrifício em nível do indivíduo. Então você vai abrir mão de alguma coisa, você vai doar alguma coisa, você vai ser altruísta no contexto religioso. Então todas as crenças religiosas, em alguma medida, elas exigem o seu tempo, a sua dedicação, exigem uma contribuição financeira, exigem uma participação social, uma participação voluntária. Isso é comum na maior parte das religiões. E daí a gente tem a ideia de que a crença religiosa pode ser um facilitador da coesão social. No momento que as pessoas contribuem para o grupo, no momento que as pessoas fazem sacrifícios em função do grupo, eu provavelmente estou aumentando, né, a participação ou a vivência delas dentro desse grupo. Eu provavelmente estou fortalecendo laços ali dentro. No momento que eu abro mão de alguma coisa que pode beneficiar o outro, que pode beneficiar os meus colegas, os meus companheiros, os irmãos, isso de certa forma traz benefício coletivo. Né? Se traz um benefício coletivo, se melhora, né, por assim dizer, a adaptação, o funcionamento das demais pessoas, é possível que isso seja selecionado, tá? Do ponto de vista de seleção natural e seleção cultural. Se a gente for estudar essas bases do altruísmo, né, de novo, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nesse tópico, mas há um trabalho muito interessante do Jonathan Haidt, é um psicólogo social norte-americano. Ele trabalha muito com essa parte de comportamento de grupo. Ele tem uns estudos atuais muito interessantes sobre comportamento político, por exemplo. Né? Fatores psicológicos que te levam a um comportamento mais de direita ou mais de esquerda, entre aspas. E o Haidt tem um modelo muito interessante para entender religiosidade, que é o seguinte: a religiosidade ela pode facilitar uma seleção em nível de grupo. Tá? Tem uma discussão grande na biologia evolucionista se a seleção de grupo ela realmente acontece. Né? Você tem pessoas, por exemplo, que trazem um modelo do Richard Dawkins, por exemplo, do gene egoísta. Então a seleção sempre acontece a nível do indivíduo, a nível do gene, para ser mais específico. Né? Por outro lado, né, você vai ter modelos que dizem, tudo bem, em última medida, a seleção pode ocorrer no nível do gene. Mas nesse meio do caminho, se eu consigo selecionar um grupo de pessoas que favorece a adaptação do indivíduo, né, o que vai ser selecionado é o gene daquele indivíduo, ok. Mas o grupo de pessoas facilita essa seleção. Então, de certa forma, né, com alguma ressalva, a gente poderia dizer da seleção por grupo. Tá? Então, entre aspas. Tá? Então, seria uma seleção coletiva que facilitaria a adaptação individual. E como que seria isso na prática? Né? A ideia aqui é que se eu tenho um grupo mais coeso, se eu tenho um grupo mais forte, um grupo mais
próximo, né? Você tem um grupo que funciona de forma mais harmônica, e é o que a gente desejaria nesse contexto. Basicamente, eu tenho um grupo mais colaborativo. E o grupo mais colaborativo ele se torna mais forte. A fotinha foi, infelizmente, foi coberta, tá? Aqui do lado. Essa aqui é uma foto do David Axelrod. David Axelrod é um psicólogo norte-americano. Na década de 70, salvo engano, ele criou um jogo de cooperação. Era um jogo de soma não zero, né? Onde você poderia colaborar ou explorar as outras pessoas do jogo. É um negócio bem interessante. Então você pode ser colaborador ou não. Usando aqueles modelos de dilema do prisioneiro, né? Então a colaboração tende a ser melhor recompensada do que a exploração. Que é o padrão que a gente vê na sociedade como um todo. Em geral, é mais interessante você colaborar do que você explorar. E quais foram as conclusões desse cara? Ele chegou a uma conclusão muito interessante. Testando vários modelos, né, assim, de comportamento, vamos supor que eu tenho. Cada bolotinha é um grupo de pessoas, é um conjunto de pessoas. E a maioria das pessoas são colaborativas, a maioria das pessoas são pró-sociais. Né? Elas trabalham em função não apenas de si, mas em função do grupo. Então, são aquelas pessoas que se dedicam, pelo menos em alguma medida, né, à saúde, ao bem-estar, à colaboração, à vivência das outras pessoas. Só que tem aquela bolinha vermelha. Aquela bolinha vermelha ali é o psicopata, tá, do assunto. É a pessoa que é uma exploradora, a pessoa que leva vantagem em cima dos outros. É aquela pessoa que está ali para gerar benefício para si com prejuízo para os demais. Quando a gente coloca essa configuração, então no mundo de colaboradores eu tenho um explorador. Acontece uma coisa trágica. Tá? O que acontece é isso aqui. Se você jogar num ambiente de colaboração, quanto mais as pessoas são exploradas, né? Quanto mais as pessoas são passadas para trás, quanto mais as pessoas são colocadas de lado, mais elas tendem a se tornar exploradoras, menos propícias, né, a esse comportamento, a essa interação, a essa vivência social as pessoas ficam. E por um bom motivo. Né? De certa forma, é como se você viver socialmente, você colaborar socialmente, não compensasse. Né? Não compensa no sentido que eu estou sendo passado para trás, as pessoas estão levando vantagem em cima de mim. Quando ele fez esse estudo, quando o Axelrod publicou esse estudo, foi muito interessante, que ele abriu a competição, ele fez uma competição de dilema do prisioneiro, por assim dizer. E ele abriu para universidades muito diferentes. Então, várias pessoas testaram vários modelos diferentes. Né? E nos modelos onde as pessoas eram excessivamente colaborativas, eram os modelos de pessoas ingênuas, entre aspas, isso aqui acabava acontecendo. Tá? Elas se tornavam exploradas pelo grupo. Só que, dentro de um modelo como esse, né, nem sempre você trabalha com o indivíduo ou os grupos de forma muito isolada. E aí vem o Jonathan Haidt trazendo a ideia de barco, tá? A metáfora do barco. Então a ideia aqui é que, vamos supor que eu tenho um grupo de indivíduos, tá? E esse grupo de indivíduos, eles não estão no vácuo, tá? Eles estão no ambiente real. E esse ambiente é um barco, ok? Tudo bem, você pode tentar levar vantagem em cima dos outros dentro do barco? Pode, tá? Tem um desenho da Disney, se eu não me engano, muito legal, que tem um monte de remadores e alguém orientando, né? Eles a remarem. Aí tem um barco que tem um monte de pessoas orientando e um remador só. Né? Esse último barco as pessoas estão explorando. Esse barco nunca vai ganhar nenhuma competição, esse barco nunca vai chegar em primeiro, esse barco nunca vai conseguir nada de sucesso. Né? Basicamente porque as pessoas estão se explorando ali dentro num nível que a coisa se torna disfuncional. E aí vem a ideia do barco. Dentro de um barco, eu posso, ou melhor, eu posso até tentar explorar. Mas em última medida, eu sou prejudicado pelo meu comportamento antissocial. Eu sou prejudicado pela minha falta de altruísmo. Né? Então, dentro do barco, eu preciso ser colaborativo. Esse barco, é claro, ele é metafórico. Né? A ideia é que o barco é uma situação onde eu agrupo um conjunto de pessoas e ali dentro a cooperação ela se torna imensamente mais vantajosa que a exploração, mesmo para a pessoa exploradora. Essa metáfora é uma metáfora interessante, né? Assim, na natureza esse é um formato típico, né? Dentro de uma camada protetora, né? Dentro assim de algo mais geral, eu tenho coisas específicas, eu tenho coisas mais únicas, mais individuais. E ali dentro a gente funciona de forma muito mais harmônica, de forma muito mais forte do que se a gente vivesse fora disso. Então, qual que é a ideia da religiosidade?
Tá? Por uma série de mecanismos, a religiosidade facilitaria com que a gente criasse esse grupo, esse barco, onde todos nós estaríamos dentro. E no momento que eu consigo criar esse barco, no momento que ele está presente, eu torno a colaboração ali dentro mais vantajosa, a colaboração ali dentro mais propícia. Né? E esse seria um dos mecanismos pelo qual a religião facilitaria, perdão, o comportamento de grupo, ou o tornaria mais sociável. Como que as religiões fazem isso? Você pode ter mecanismos reforçadores. Então, é comum na vivência religiosa, quando você se dedica ao próximo, você é amplamente reforçado do ponto de vista social. Né? Você é honrado pela sua comunidade religiosa. Né? A sua prática ela é celebrada pelas outras pessoas. Por outro lado, né, muitas vezes a gente tem métodos de controle diferentes dentro da religião. A maioria das religiões monoteístas, os deuses das religiões monoteístas tendem a ser oniscientes. Então são deuses que sabem de tudo, deuses que enxergam tudo, deuses que monitoram tudo. Né? Isso traz uma coisa interessante. Né? A psicologia social nos mostra que no momento que a gente se sente observado, ou quando a gente acha que a gente pode estar sendo observado, a gente tende a ser menos antissocial, a gente tende a colaborar mais. Tem um estudo que eu gosto muito nesse sentido, que eles chamam uma série de crianças, colocam as crianças num joguinho de computador, que é um joguinho de interação social, e deixam explícito para as crianças que elas podem trapacear no jogo, né? E que trapacear no jogo é vantajoso. Elas vão ganhar mais pontos ou mais balinhas lá se elas trapacearem. E não dá outra, né? As crianças que recebem, né, esse priming, recebem esse direcionamento, elas trapaceiam muito no jogo. Né? Na verdade, todo mundo trapaceia nesse tipo de contexto, nesse tipo de tarefa. Já dizia o Dan Ariely, né? Não existe maçã podre, né? Mas existe um monte de maçãs com pequenas imperfeições. Né? Então todo mundo trapaceia em doses pequenas, em doses homeopáticas. Mas aí ele faz um segundo experimento, que ele vira para a criança e fala assim, olha, aqui dentro do laboratório tem uma princesa, né? Ela é uma princesa invisível, uma princesa fada. Cria uma historinha nesse sentido. Então, quando você faz o teste, tá? Ela vai ficar aqui te acompanhando, ela vai ficar aqui te ajudando. Ok, a criança acha, ou teoricamente ela acha que tem uma fadinha lá dentro da sala. E o que acontece? A criança trapaceia muito menos no teste. É gritante a diferença. A sensação que ela tem de estar sendo observada, né, pela princesa Alice, pela princesa Fada, diminui o comportamento antissocial. Aí as pessoas argumentam, mas isso aí é a criança, né? A criança já é um bicho meio bobo. Eu tenho que concordar, tá? A mente da criança está em desenvolvimento, ela não tem o melhor julgamento do mundo. Mas aí refizeram esse experimento com universitários, tá? Então aluno de mestrado, de doutorado, de graduação, botavam os caras no laboratório, né? E para parte da amostra eles viravam e falavam assim, a gente vai fazer o experimento aqui no laboratório, né? Aquele teste que a gente já treinou antes. Você conhece esse laboratório? Não conhece? Aqui tem um negócio legal. Um professor, que foi o professor que fundou o laboratório, ele era apaixonado com isso aqui foi assim, o fruto da vida dele. E ele morreu aqui dentro do laboratório, você acredita? O povo até brinca assim, quando está escrevendo as teses, né? É como se o fantasma do professor estivesse ajudando. Aluno de mestrado, aluno de doutorado, né? A Ivy League americana, teoricamente, são pessoas inteligentes. Trapaceiam muito menos a tarefa quando escutam a história do fantasma do laboratório. E por fim, trazendo para um nível mais simples, dando um exemplo de experimento e um exemplo prático. Se você coloca a pessoa numa sala, né, que tem quadros ou pinturas de óleos, ela tende a trapacear menos. Exemplo de vida real. Você vai num lugar que a criminalidade é alta e deixa uma viatura vazia parada no meio do local, você diminui a criminalidade. Essa ideia de que estar sendo vigiado diminui a chance de um comportamento negativo. Mas é interessante que não aumenta a chance de um comportamento positivo, reduz a chance de um comportamento negativo. Eu brinco que é a metáfora do bate-sinal. Né? No momento que você está sendo observado, você se comporta melhor. Né? Não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Eu escutei em alguns momentos da minha infância, que era a ideia do Deus castiga. Né? Então Deus está te vendo. Né? Não faz porcariada, que senão você vai ser castigado. Muito bem. Esses são alguns mecanismos, tá? Tem outros, claro, que poderiam gerar esse compromisso social. Mas olha como que isso funciona. Vamos supor que as bolinhas verdes aí são as pessoas que estão num barco. Tá? Não são as pessoas que estão num ambiente onde colaborar entre si é vantajoso e tentar explorar o outro é prejudicial para si.
Então é um ambiente que inibe, ok? A exploração. Aí começa a competição, né, lá no dilema do prisioneiro. Só que esses grupos eles tendem a ser muito coesos e esse padrão vai ficando mais estável. Né? Então a tendência que a gente tem é formar esses grupos de maior coesão. Os grupos de maior coesão são mais resistentes a esse comportamento explorador, né, das outras pessoas, esse comportamento antissocial que as pessoas poderiam apresentar. Então, no momento que você coloca todo mundo dentro de um barco, né, e aí a religião, no caso, óbvio, né, é o barco, as pessoas tendem a ser mais colaborativas entre si e o grupo como um todo tende a ser mais forte. É um grupo com maior potencial de atuação. Não é só a religião que faz isso. Né? Outras formas que a gente tem de se agregar trazem a mesma ideia. Né? Família talvez seja o mais básico. Os membros de uma família tendem a ser extremamente colaborativos. É o ambiente de maior colaboração que a gente tem para a maioria das pessoas. Né? E a gente se junta, a gente cria esses barcos por diferentes formas. Né? Eu sou cientista. Né? Os cientistas tendem a ser, em alguma medida, colaborativos uns com os outros. A gente troca material, a gente troca recursos, a gente troca aluno. Né? Mas quando a gente briga também, né? Mas no geral a gente colabora. Né? É um barco. Todo cientista está no mesmo barco. Todo cientista está defendendo ideias parecidas. Então esse é um dos mecanismos que a religiosidade pode facilitar a coesão social. Né? Repercussões práticas disso. Isso é bom, né? Quando a gente resolve problemas de forma colaborativa. Os centros dopaminérgicos do nosso sistema nervoso central são ativados, então nós temos uma participação do circuito de recompensa quando a gente faz isso. Então, teoricamente, a atividade é mais prazerosa e satisfatória, né? E aumenta a probabilidade dela acontecer de novo, né? Por um esquema de aprendizagem. E pessoas religiosas tendem a ser mais participativas do ponto de vista social. Esse é um estudo famoso onde a gente tem a filantropia, tá? Então pessoas que doaram dinheiro para caridade. Aqui nós temos religiões diferentes, ok? Dividido em cada religião, nós temos as pessoas que rezam individualmente e as pessoas que frequentam os eventos religiosos. Em todas as religiões, frequentar o evento religioso te gera um comportamento mais altruísta, tá? Te deixa mais propenso a ser caridoso. Né? Algumas religiões muito mais que as outras. Tá? Então aqui o cristianismo ortodoxo na Rússia, né? Os russos que têm essa religião, e aqui os judeus de Israel, eles têm o maior índice de comportamento socialmente proativo. Né? Nesse caso aqui é filantropia. Para falar assim que não é tudo as mil maravilhas, a religiosidade te ajuda a se comportar mais do ponto de vista social. Quando a coisa é boa, ótimo, né? Assim, as pessoas que doam dinheiro para as pessoas que não têm tanto dinheiro, isso é sempre positivo, isso é sempre bem-vindo, né? Ainda mais num ambiente de desigualdade social muito alto. Só que por outro lado, né, você tem evidências de que países, né, como Dinamarca e Suécia, são alguns dos países menos religiosos do mundo. Os países nórdicos têm caminhado nos últimos anos por um abandono, né, assim, em massa das religiões. Vocês já devem ter visto em algum momento as notícias, né, várias igrejas, vários prédios religiosos desses países têm se transformado em outras coisas, né, em hotel, em pousada, em biblioteca, porque não tem movimento. Né? E esses países têm algumas das pessoas mais socialmente proativas do mundo. Tá? Algumas das pessoas que mais doam dinheiro, mais fazem trabalho voluntário, né? mais contribuem para uma boa coesão social, tendem a ser mais acolhedores, tendem a ser mais liberais, né? Liberais assim, no sentido de costume. Então, tem esse dado que contradiz. Né? São países com uma grande proporção de ateus, e isso acontece com frequência. E um estudo particularmente assustador, né, do Ara Norizai, a gente já falou dele agora há pouco. Aqui nós temos a participação, né, em eventos, em instituições religiosas, em eventos religiosos, né, aumentando o risco de um comportamento extremamente antissocial. Nesse caso aqui é você apoiar ou você se dispor a ataque suicida. Né? Então esse é um estudo que envolveu vários países. O mais famoso deles foi na Palestina, se não me engano. Acho que tem uma na Palestina e um no Paquistão. E é o mesmo achado que a gente tem no estudo da filantropia. As pessoas que têm uma crença religiosa individual, então que vivem ou
participam da sua religião individualmente, através de prece, de reflexão, de estudo dos textos religiosos, né? Aí você não tem um efeito muito grande, tá? Assim, não tem uma associação com ataque suicida e coisa assim. Agora, as pessoas que frequentam os eventos religiosos, onde essa informação é valorizada, ou esse conteúdo, né, considerado socialmente bom, socialmente desejável, elas são muito mais propensas a cometer ou então oferecer suporte, tá, para ataque suicida. Então, aqui no caso, é a religião influenciando o comportamento de grupo e o comportamento de grupo influenciando o comportamento negativo. Mas aí vem a diferença. O comportamento não é negativo para dentro do grupo, o comportamento é negativo para fora do grupo. Então, dentro do contexto religioso, você colabora mais. Fora do contexto religioso, você colabora menos. Né? E esse é um baita de um problema, né? Se a gente for pensar bem. Quer dizer que há uma hipercolaboração para o grupo, mas há exploração dos grupos contrários. Né? A gente vê um pouco disso no Brasil, eu acho um fenômeno interessante. No Brasil, nas últimas décadas, a gente teve um desenvolvimento muito grande das religiões evangélicas. E todas têm um conjunto de crenças muito semelhantes. Né? Assim, eu não arrisco dizer uma porcentagem com muita precisão, mas eu imagino que pelo menos uns 80, 90% das crenças devem ser semelhantes. Né? Mas aí muitas vezes eles diferem, eles discordam em pontos específicos. Né? E essas discordâncias adquirem um peso grande, no sentido que você tem várias igrejas evangélicas diferentes, né? De subgrupos diferentes, né? Dentro das religiões evangélicas, e muitas vezes extremamente individuais. Quem frequenta uma igreja não frequenta a outra. Né? Se você vai na igreja do fulano, você não pode mais entrar na minha. Então há essa questão de você tornar a coisa mais restrita. Tá? Então muita colaboração para dentro, pouca colaboração para fora. Tá? De certa forma, um comportamento meio xenófobo. Muito bem. Eu sempre gosto de falar de psicologia social, então acabei me estendendo um pouco aqui. Então, a gente trabalhou com o primeiro C, tá? Que é o C da crença, então mecanismos cognitivos humanos. E esse excesso de cognição social que a gente tem facilita a nossa crença em seres sobrenaturais. Depois, comportamento de grupo. Né? No momento que a crença religiosa ela favorece a formação de um grupo mais forte, mais coeso, esse grupo tende a se adaptar melhor ao contexto e tende a funcionar de forma mais forte do ponto de vista social, aumentando a adaptação dos seus membros. E por fim, nós temos a compaixão e a emoção. Tá? Vou tentar juntar esses dois Cs, que talvez esses sejam os mais específicos, né, para a gente trabalhar na área de saúde. E eles envolvem facetas diferentes, tá? Assim, do mesmo fenômeno. A ideia aqui é compaixão seria empatia direcionada ao outro. Né? A compaixão é quando você não só é empático, né, com o próximo, empático com a outra pessoa, trabalhando no contexto da saúde, né, empático com o nosso paciente, né, empático com o doente, mas essa empatia te leva a tomar uma ação, tá? Essa empatia te leva a agir. Muitas vezes a gente é empático no sentido que a gente consegue perceber e experienciar, né, assim, o estado emocional da outra pessoa, mas a gente trava, a gente apavora, a gente perde o controle, a gente se assusta, a gente se afasta. Né? Não deixa de ser empatia, né? Mas a empatia desejável é aquela que te leva ao ato, né? Aquela que te torna mais propenso a agir dentro daquele contexto. Então, compaixão seria essa atuação empática. Né? Então, você estender a mão de fato para colaborar ou para favorecer uma outra pessoa. Né? Dentro do contexto religioso, né, em praticamente todas as religiões, pelo menos para dentro da religião, a empatia é algo extremamente valorizado. Né? Então as religiões elas favorecem, elas incentivam muito, né, que as pessoas partilhem os seus sofrimentos, que as pessoas se comuniquem, que as pessoas prestem auxílios umas às outras. E essa ideia de estender a mão ao próximo, que é uma ideia muito interessante, é uma ideia muito bacana. Né? Então, no momento que a outra pessoa está em necessidade, né, se você puder fazer isso, estenda a mão para ela. E as religiões tendem a valorizar, né, o esforço embutido nisso. Eu não sei mais da história, tá? Mas eu me lembro de uma história do tempo de catecismo. Eu fui um péssimo aluno de catecismo, tá? Eu tive que fazer o catecismo de segunda, tá? Para vocês terem uma ideia. Mas eu me lembro de uma história que era algo mais ou menos assim, né?
Alguém ia lá doar para caridade, né? E tinha um sujeito muito, muito rico. Ele doou 2 sacos de moedas de ouro para caridade. E depois vinha um sujeito muito, muito pobre, e ele doou 1 moeda de ouro para caridade. Então os dois estão fazendo comportamentos altruístas. Os dois estão tendo compaixão com determinado contexto. Né? E a metáfora era, perdão, a lógica da história era o seguinte: o sujeito muito pobre que doou 1 moeda foi muito mais valorizado, né, no ambiente religioso do que aquele que doou 2 sacos de ouro. E o que doou 2 sacos de ouro vira e pergunta assim: mas por que eu doei tão mais e ele está sendo muito mais valorizado? Aí vem a ideia do esforço. Aí eu não me lembro se isso é. Eu sei que é alguma coisa cristã, mas eu não sei se é um sacerdote, se é Jesus Cristo, se é Deus, eu não sei dizer. Mas a história é muito legal, porque fala o seguinte: não, mas ele doou metade de todas as posses que ele tinha. Ele tinha 2 moedas e agora ele só tem uma. Você doou 2 sacos de ouro, né? Mas você ainda tem 1.000 sacos de ouro em casa. Então o esforço que ele fez para demonstrar, né, essa compaixão, esse altruísmo é muito maior. E isso é valorizado na maioria das religiões, né? Esse compromisso, né? Esse envolvimento com esses atos religiosos, esses atos voltados ao próximo, né? Você estender a mão e você favorecer, né, a colaboração das outras pessoas é algo extremamente valorizado no contexto religioso. E é claro que nesse contexto, onde as pessoas são muito próximas, onde a gente tem uma vivência religiosa, uma vivência social, perdão, muito forte, né, nós estamos propensos a viver emoções intensas. A maioria das pessoas, quando está exposta a esse contexto religioso, ela vive emoções de natureza positiva. Né? Em psicologia, a gente separa as emoções. Aqui, quem estiver vendo essa aula no YouTube, tem uma aula sobre emoções que tem a figura disso. Tá? Então você tem emoções positivas, aquelas que trazem prazer, aquelas que trazem satisfação, bem-estar, e tem emoções negativas, as que são ruins, as que geram problemas, que deixam insatisfeito. E tem emoções mais intensas e menos intensas. No geral, na maioria dos episódios religiosos, você tende a ter vivências positivas em intensidade variada. Mas, no geral, elas são positivas. Isso traz uma certa satisfação, tá? Frequentar o ambiente religioso. E as emoções positivas são muito interessantes, basicamente porque elas ajudam a diminuir os níveis de estresse, né? Então viver emoções positivas diminui o estresse que você está vivendo e abre a porta, né, para um ambiente onde você pode ser acolhido, né? Onde você pode ter um suporte de natureza social, de natureza afetiva com as outras pessoas que estão ali dentro. Então, as pessoas que vivem nesse ambiente religioso, elas sistematicamente têm maior suporte social do que as pessoas que vivem fora dele. Essa diferença vai ser mais discreta nos países que há pouca desigualdade social. A gente falou de países nórdicos agora há pouco. Aí a discrepância não é muito grande, porque há toda uma seguridade social nesses países. Então, as pessoas, mesmo que não tenham um apoio grande das outras, elas têm algum tipo de suporte. Agora, em países, por exemplo, como o Brasil, onde a desigualdade social é muito grande, você ter uma rede de colaboração é fundamental. Né? Facilita muito o seu funcionamento, sua adaptação ao dia a dia. Né? Então, não só você tem essa rede social, quanto a crença religiosa em si, né? E a percepção e a sensação de que você tem uma entidade divina, uma entidade espiritual, uma entidade sobrenatural que te acompanha e que participa, né, da sua vida e que auxilia na sua vida e que te traz orientações, te dá poder decisório, ou seja, uma divindade que te favorece, entre aspas, te ajuda a aliviar uma série de ansiedades cotidianas, né? E também as ansiedades que a gente chama de existenciais. Então tem algumas coisas que não é o seu estresse típico, né? Não é o não aguento mais quarentena, né? A quarentena tá sendo difícil aqui pra gente nesse momento. Não é só isso, né? Mas é aquela coisa assim, vou morrer, né? E aí? O que vem depois? Vou parar de existir? Eu não vou poder mais interagir com ninguém? Vou ter que nunca mais ver minha família? É uma ansiedade grande. A maioria das pessoas tendem a ver isso como algo difícil, né? Embora essa crença ela mude ao longo da vida e ela seja mais madura, tá? Mais emocionalmente coerente quando a gente vai ficando mais velho. Mas a religião, por exemplo, traz uma série de respostas para esse alívio, para essa ansiedade existencial, por exemplo.
Boa parte das religiões acreditam numa vida pós-morte, né, ou numa transição de um estado para o outro. As coisas não se acabam, as coisas mudam, né, de contexto. Essa é uma crença religiosa da maioria das religiões, das grandes religiões, na verdade. Então você tem ali um contexto favorável a aliviar essa ansiedade existencial. Ou aquele momento que as coisas estão todas erradas, você não tem mais o que fazer, você não sabe que decisão você tomar. Aí você pensa assim, Deus vai me indicar o caminho. Isso é fantástico. Tá? Se essa crença é real, ela traz um certo alívio, ela diminui o nível de estresse. Ela é um mecanismo de coping, né? Um fator para você gerar resiliência no organismo. Se a gente pensar que em religiosidade e espiritualidade, o que está mais associado, tá, aos desfechos desses dois Cs é a religiosidade. Então, esse mediador social ele é mais importante do que a vivência espiritual, por assim dizer. E aí a gente tem uma comparação disso, né, no contexto da saúde. Então, trazendo aqui onde a gente encontrou. O Harold Koenig, que é um dos autores desse estudo que vocês estão vendo aí, é provavelmente talvez a pessoa com maior destaque, tá, na área de religião e saúde mental que a gente tem atualmente, na verdade, religião e saúde como um todo. Ele é um sujeito que trouxe isso para a academia, trouxe isso para a ciência, né? Ele tem aqui mostrando, né, que a religiosidade, em geral, tende a ser protetora, do ponto de vista de saúde mental. Então, pessoas mais religiosas tendem a ter menor prevalência dos transtornos mentais. E alguns estudos dizem que as pessoas respondem melhor, né, ao tratamento, têm melhor recuperação nesse sentido. E se a gente trouxer isso para aspectos mais gerais, né, pegar não só a saúde mental, no sentido de transtorno mental, mas pensar em, por exemplo, problemas internalizantes. O sujeito está mais deprimido, está mais ansioso, está mais estressado, está com problema de sono, está angustiado. Não é necessariamente um transtorno mental, tá? Mas são fatores ligados à saúde mental. Qualidade de vida e saúde física, né? Se você tem um coping, né, de natureza religiosa, espiritual positivo, então assim, se você crê que a sua crença religiosa vai te ajudar nesse sentido, né, em geral isso realmente acontece. Né? Você acaba com o tempo tendo menos problemas internalizantes, maior qualidade de vida e melhor saúde física. Tá? Isso pode acontecer. Varia um pouco de estudo para estudo, né? Dependendo da correção estatística que você faz nos dados, o efeito pode diminuir, no geral diminui um bocado, né? Mas, no geral, né, há indícios de que a religiosidade e a espiritualidade podem ser protetores nesse sentido. Para a saúde geral, a religiosidade é mais importante do que a espiritualidade. E esse é um estudo bem interessante, esse é um estudo sobre mortalidade. Tá? Então, está na Psychotherapy and Psychosomatics, é um estudo muito interessante. Aqui nós temos uma meta-análise, né, sobre a presença, né, assim, de várias características demográficas, várias características do sujeito, né, e se essas características, né, são favorecidas por uma maior ou menor religiosidade e espiritualidade. Quando a gente joga aqui dentro, né, se eu pego aqui mortalidade, que é o último tópico aqui, desculpa essas barrinhas, não me lembro por que elas estão aqui, tá? Você coloca aqui embaixo, né, a mortalidade por todas as causas. A maioria dos estudos, né, a média do estudo, favorece que quanto maior religiosidade e espiritualidade, menor as causas, menor a mortalidade, né, do grupo como um todo. Tem aqui outros fatores demográficos, mas acho que a gente não precisa entrar aqui nesse sentido. Né? Mas a ideia aqui é que se é uma pessoa mais religiosa e mais espiritualizada, diminui, né, a sua mortalidade. Então você tem um efeito direto sobre a saúde física, né, e os seus desfechos mais negativos. Agora percebam que, ao contrário de outros fatores, né, sociodemográficos, outras características, a margem de erro aqui ela é maior. Tá? Então, por exemplo, para a doença digestiva, embora sejam poucos estudos, e daí logicamente, né, aumentar o erro de medida, há uma variabilidade um pouco maior. Então são dados que a gente sempre tem que ver com um certo pé atrás. Tá? A gente tem que ser comedido nesse sentido. E como que isso funciona?
Tá? Então vamos tentar agora trazer um modelo, tá? De como que isso pode ser aplicado. Perdão. Se a gente pegar tudo que a gente discutiu até esse momento, então eu tenho a religião, tá? Aqui à esquerda, okay? Como passo inicial. Nós vimos que a religião está associada a um maior suporte social. Vimos que a religião está associada a um alívio, né, das ansiedades existenciais, a um alívio do suporte que a pessoa sente no dia a dia. Então isso favorece a saúde mental. E acabei não comentando muito, mas a religião geralmente está associada a hábitos mais saudáveis. Né? As dietas, por exemplo, sugeridas, né, no texto bíblico, são dietas geralmente bastante saudáveis. Algumas religiões, como os adventistas, por exemplo, seguem essas orientações de forma mais sistemática. Né? Os adventistas geralmente têm uma saúde muito melhor do que os não adventistas. Tem um estudo longitudinal bem interessante disso nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, né, assim, os grupos religiosos tendem a ser desfavoráveis, por exemplo, a um sexo por diversão, né, um sexo casual, por assim dizer. A maioria das religiões consideram que o sexo deveria acontecer num relacionamento de maior proximidade, um relacionamento mais estável. A maioria das religiões sugerem que o sujeito seja comedido, né, no consumo de substâncias, seja álcool, seja drogas. É legal que praticamente todo texto religioso as pessoas consomem bebida alcoólica ou algum tipo de psicotrópico, né? Mas sempre com moderação. Né? Isso é sempre visto como algo positivo no contexto social, desde que feito com certa moderação. Mas meu ponto aqui a religião geralmente está associada a hábitos saudáveis. Né? O estudo dos centenários, o estudo das Blue Zones, se eu não me engano, acho que é esse o nome, mostra bastante isso. Né? Assim, os idosos mais religiosos, eles mantêm hábitos saudáveis a vida inteira, né? Inclusive atividade física. Tudo bem, então eu tenho a religião, e essas aqui são consequências diretas da religião. Tá? Então as pessoas religiosas tendem a ter uma melhor saúde mental, tendem a ter um maior suporte social e tendem a ter hábitos mais saudáveis. No extremo oposto aqui dessa figura, eu tenho várias condições de saúde, tem vários problemas comuns, tá? Assim, na nossa prática clínica, nossa prática psicológica e médica. Então tem infecções, câncer, doença cardíaca, hipertensão, AVC, por aí vai. Como que essas coisas se comunicam? Né? A literatura sugere que religião está relacionado com menor risco para isso aqui. Então vamos tentar fazer o caminho dos mediadores, né? Identificar os passos intermediários. Se a religião se conecta diretamente com esses três componentes, né, vamos seguir as setas. Melhor saúde mental está ligado com a melhor secreção de hormônios de estresse. Menor secreção de hormônios de estresse favorece um melhor sistema imunológico. Melhor sistema imunológico diminui o risco dessas doenças. Melhor saúde mental diminui hiperativação do sistema autonômico. Isso melhora a resposta imune, diminui a ocorrência dessas doenças. Melhor saúde mental gera, em geral, mais cuidado com a saúde, maior frequência de consultas médicas, melhor adesão ao tratamento. Isso reduz a probabilidade dessas doenças. Suporte social. Né? Quando eu estou num ambiente de maior suporte social, em geral, eu sou incentivado a esse contexto de saúde. Veja que, por exemplo, a maioria das igrejas, as igrejas maiores, principalmente, muitas delas têm ambulatórios, muitas delas, perdão, tem serviço voluntário de profissionais de saúde. Né? Na faculdade que eu leciono atualmente, nós estamos fazendo uma parceria, por exemplo, com o ambulatório de uma igreja grande, uma igreja católica grande aqui de Belo Horizonte, né? Um ambulatório famoso. Então, assim, a gente está mandando alunos, né, assim, em treinamento, alunos assim, dispostos, alunos engajados para atender as pessoas dessa comunidade religiosa. Né? Então, suporte social, né? Favorece melhor detecção de doenças e tratamento e reduz isso aqui. E por fim, os hábitos. Né? Assim, comportamentos saudáveis diminuem os comportamentos de risco. Então, pessoas religiosas, no geral, têm menor probabilidade de consumirem drogas lícitas, melhor probabilidade de serem fumantes. É controverso dependendo do país, mas no geral, menor consumo de bebida alcoólica. Aí varia um pouco de religião para religião, mas em geral você tem um consumo reduzido. E isso está ligado aqui a uma menor taxa de problemas de saúde.
Então aqui você tem um modelo de conexão, né, entre a vivência religiosa e a saúde como um todo. Se o seu paciente, por exemplo, é uma pessoa religiosa, né, tem apresentado alguma dessas doenças, mas na sua vivência religiosa você vê que algum desses aspectos não está sendo contemplado, né, seria interessante do ponto de vista social que o paciente se expusesse a isso aqui. Vamos supor que eu tenho uma paciente, por exemplo, que te procura no ambulatório com pegar aqui doenças de intestino, tá? Que são fortemente afetadas, né, por saúde mental e coisa assim. Aí você vê que essa paciente, por exemplo, é uma pessoa bastante religiosa, mas ela deixou de frequentar os eventos religiosos, ela deixou de viver na comunidade religiosa. Né? No momento que ela se afasta da comunidade religiosa, ela perde esse passo do suporte social, o que afeta esse mediador, o que aumenta a probabilidade do desfecho de saúde. Então, na hora de você aconselhar a paciente, né, se fizer sentido para a paciente, se você vê algo que é adequado, se você vê que é algo que respeita o contexto e a particularidade da paciente, orientar que ela volte, né, aos eventos religiosos pode ser interessante. Lembrei que eu acabei de falar, respeitando as particularidades, as características do paciente, coisa assim. Né? Ou então saúde mental, né? Se a pessoa é muito religiosa, mas está com uma saúde mental ruim, né? Dentro do tratamento em saúde mental, por exemplo, a assistência religiosa tende a ser positiva. Né? Não estou dizendo que o psiquiatra, o psicólogo, o profissional de saúde vai usar o conteúdo religioso no paciente. Estou dizendo que se você consegue fazer com que o paciente retorne, retome ou viva experiências religiosas mais frequentes, provavelmente você vai ter uma melhora na saúde mental. E assim sucessivamente. Então essa é uma forma que a gente tem de estabelecer uma conexão, tá, entre a religiosidade e esses desfechos. E percebam que essa conexão ela vai envolver, né, boa parte dos Cs que a gente falou ali agora há pouco. Envolve crença, né, no sentido que a religião se estrutura em torno da crença a um ser, né, sobrenatural. Envolve o compromisso. As pessoas dentro desse grupo tendem a ser altamente colaborativas entre si, tendem a ser altamente unidas, né, altamente altruístas para dentro do grupo. Isso favorece a compaixão, as pessoas oferecem maior suporte, né, umas às outras, e favorecem a comunhão, né, a vivência das emoções positivas, das vivências desejáveis, das vivências agradáveis, né, na nossa vida. Então, quando isso acontece, né, você começa a tecer uma conexão entre a religiosidade e os desfechos de saúde. Os mediadores principais parecem ser esses, né? Embora certamente a gente poderia estudá-los, né? Assim, de forma ou outros mediadores, ou então testar outras conexões aqui dentro. Mas esse seria um mecanismo fácil da gente tecer a conexão. Eu trabalho um pouco com psicologia da religiosidade e aqui trabalhando, por exemplo, com saúde mental. Né? Nós fizemos um estudo sobre impulsividade. Impulsividade é fortemente relacionada com comportamento de risco. Pessoas mais impulsivas tendem a se expor mais em situações de risco. E isso afeta a saúde mental. Né? Percebam que há uma seta aqui bidirecional, né, entre essas duas coisas. Nós testamos numa amostra de uns 400 adultos, mais ou menos, né? Qual que era o efeito da impulsividade e da religiosidade sobre a saúde mental. Então o que a gente descobriu é que há uma certa interação entre os fenômenos. Né? Então vamos supor, se você não é impulsivo, né? Não importa se você é muito religioso, mais ou menos religioso ou pouco religioso, a sua saúde mental está mais ou menos em dia. Tá? Aqui a saúde mental, quanto mais alto, pior. Tá? Aqui é muito indicativo de transtorno mental, aqui é pouco indicativo de transtorno mental. Se a sua impulsividade é normal, tá? É uma impulsividade típica, também a gente não vê uma grande discrepância, tá? Entre a religiosidade. Embora o padrão já fique um pouquinho diferente aqui de trás. Agora, se você é muito impulsivo, então se você é uma pessoa que tem um comportamento muito impulsivo, uma personalidade muito impulsiva, né? Estar exposto a um ambiente religioso, então expressar maior religiosidade, tende a ser protetor. Dá uma olhada nessa coluna. Quem tem pouca religiosidade são os mais impulsivos da amostra, com bastante diferença dos demais. Né? Quem é moderadamente religioso, um pouco menos. Quem é pouco religioso, desculpa, falei o contrário.
Quem é muito impulsivo e muito religioso tem os melhores valores de saúde mental. Muito impulsivo e mais ou menos religioso, valores intermediários. Muito impulsivo e pouco religioso, o pior nível de impulsividade. Por favor, fiquem com essa última interpretação. Né? E temos diferença estatisticamente significativa entre os extremos. Né? O que isso nos mostra? Né? O que a gente quer dizer com isso aqui? Tudo bem, eu tenho um traço aqui, né? Ligado à saúde mental, ligado a desfechos negativos de saúde. Né? Pessoas com maior religiosidade, dispostas a melhor suporte social, melhores hábitos, talvez compensem, né? Ou talvez reduzam o impacto da impulsividade na saúde como um todo. Né? Então, um efeito benéfico da religiosidade nesse sentido. Pode interpretar do outro jeito também? Até pode. Você pode dizer que pessoas mais religiosas são menos. Perdão. Pessoas mais impulsivas são menos religiosas. Isso pode acontecer também, tá? Mas, em geral, né, a impulsividade, pelo menos o padrão de impulsividade que a gente vai ter ao longo da vida, ele demora bastante para ser formado. Isso só fica mais claro no final da vida adulta. E nós temos um último trabalho, essa é a Aline, que é uma aluna minha, eu até me esqueci que tinha a fotinha dela aqui, tá? A Aline é psicóloga, né? Está fazendo um mestrado em neurociências atualmente, e ela testou a associação de religiosidade com autocontrole, né? E o autocontrole em diferentes aspectos, né? Assim, do funcionamento. Então tem a religiosidade a nível pessoal, né? Então a prece isolada, a nível social, a participação dos eventos religiosos, e uma medida mais próxima da espiritualidade, né? Que é uma religiosidade intrínseca. E aqui ela achou uma associação significativa, porém bem discreta, né, da religiosidade com o autocontrole. Então talvez, né, autocontrole não seja um bom mediador para isso aqui. Né? Talvez a conexão da religiosidade com o comportamento de risco seja por outra via. Né? Mas a gente continua fazendo esse estudo. Muito bem, para a gente fechar, tá? Último comentário, até porque eu já extrapolei muito o meu tempo. Essa é uma revisão bem interessante, tá? Mostrando o impacto, né, de espiritualidade especificamente na saúde mental. Então, esse é um artigo feito por um grupo de psiquiatria do Alexander Moreira Almeida, acredito que seja o principal pesquisador disso aqui no Brasil, é da Federal de Juiz de Fora, do NUPS. Muito interessante assim, os trabalhos dele. E aqui ele está nos mostrando, através de uma revisão de literatura, né, que, no geral, né, você tem um efeito benéfico, tá, assim, da espiritualidade em desfechos da saúde. Mas esse é um aspecto pouco investigado, né, assim, pelos clínicos, e o estudo aqui foca na clínica médica, principalmente, perdão, os médicos principalmente. Então não é algo que geralmente você pergunta, né, ou você investiga assim, durante uma consulta médica tradicional. Mas envolver, né, aspectos espirituais do paciente ou considerar esses aspectos espirituais nas suas decisões, na prescrição do tratamento, na conduta do paciente, né, aumenta o comprometimento, né, e a satisfação do paciente com o tratamento em si, e isso pode ter um efeito benéfico em longo prazo, né, melhores desfechos de saúde. É claro, né, que esse contato ou uso, né, dessas informações religiosas ele tem que ser cuidadoso. Né? Você envolver, né, aspectos espirituais do paciente, okay, no tratamento é uma coisa. Você impor, né, ou doutrinar o seu paciente com seus aspectos religiosos, suas crenças religiosas, aí definitivamente não é desejável, né? É antiético. Para o pessoal da psicologia que estiver acompanhando o vídeo, né, ou os psiquiatras que gostam de psicoterapia, há ainda um estudo de 2018, né, do Harold Koenig, né, falando sobre psicoterapia. E aqui é um dado bem interessante. Eles pegam transtorno de estresse pós-traumático, né, e pessoas que viveram humilhação, né, no contexto social e coisa do tipo. E além da terapia cognitivo-processual, eles fazem uma intervenção de natureza espiritual. Não uma intervenção religiosa em si, mas eles trazem conteúdo espiritual para a terapia cognitivo-processual. E isso traz melhor ganho clínico do que a terapia isolada. Né? Então, seria como se fosse um moderador, né, da eficácia da terapia.
É um dado bem interessante, tá? Ele não é diretamente aplicável, principalmente aqui no nosso contexto, né? Nós temos guias profissionais que não tornam isso possível, né? E também é um estudo, né? A gente teria que ter bastante consistência antes de pensar em trazer isso para a prática clínica. Mas faz sentido, né? As pessoas mudam a forma como elas pensam, elas mudam a forma como elas sentem por causa da religiosidade, né? Por causa da religião. E psicoterapia, intervenções em saúde mental, são focadas basicamente em mudança, né? Então a crença religiosa pode ser um fator que propicia, né, uma mudança nesse sentido. Muito bem, né? Então, falamos sobre os 4 Cs da religião, as conexões que eles têm com a saúde como um todo, e eu termino essa exposição por aqui, tá? Essa longa exposição por aqui, certo? Pessoal, muito obrigado pela participação e atenção de vocês, né? Não vou responder perguntas aqui do chat por questão de tempo, né? Mas eu posso responder pessoalmente para quem me enviou, ok? Então, muito obrigado e bons estudos para vocês. Até mais.